Jean, fica à vontade, o palco é teu, né? Pode conduzir aí, eu vou fazendo as perguntas. Pessoal, quando tiver se tiver alguma dúvida no meio, pode levantar a mão aqui no chat, bem descontraído mesmo, faz pergunta, Isso, claro. interage. Aproveitem aqui, né? O Giancarlo, ele é COO da CADCall, uma plataforma de arquitetos, designers, né, e engenheiros também, que querem atuar remotamente no mercado, principalmente do Canadá. Né? Não sei se já mudou de nicho a empresa ou se já tem mais serviços, né? Hoje tu explica. Posso entrar em Beleza, detalhes. então fica à vontade aí, meu querido. E vamos lá. Perfeito. Muito obrigado pela introdução. Então, novamente, eu sou o Giancarlo, muito prazer. Então, para começar, a gente já meio que passou por isso, mas um pouco sobre a minha história. De novo, eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas morei por muitos anos, ou boa parte da minha vida, em Florianópolis, que foi onde eu me formei em arquitetura e urbanismo em 2015. Desde 2016, ou seja, há 7 anos, eu moro na província de Ontário, aqui no Canadá, e hoje eu sou cofundador e CEO da CADCAL, que, como o Diego falou, é uma startup de recursos humanos dentro da área de arquitetura, design interiores e engenharia. Basicamente, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que facilita e conecta profissionais e clientes da área de forma remota e flexível. Claro que isso é a ideia inicial, e talvez eu vou, até antes de entrar em detalhes sobre exatamente o que é a CADCAL, eu só gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha trajetória até aqui, porque eu acredito que existam alguns insights que possam ajudar vocês a entender a realidade local, pelo menos através da ótica das minhas experiências. Então, para começar, eu acho que um dos pontos principais é o desafio como new arrival, né? Uma pessoa que recém chegou aqui no Canadá. Então, de novo, eu vim para cá em 2016 como estudante e eu fui parte, na verdade, da primeira turma de um curso que foi recém-criado, chamado Environmental Building Sciences, ou seja, Ciências da Construção Ambiental. Nesse curso, eu pude aprender sobre uma série de disciplinas dentro da área de construção norte-americana, como qualidade do ar e da água, sistemas e tecnologias de construção, design, sustentabilidade, assim como também pude entender as patologias derivadas do asbestos, mold, radon gas, que até então eram coisas que eu nunca tive contato. Em paralelo a esse curso, eu fiz um treinamento em LEED e WELL e finalizei os dois cursos em 2017. Logo após concluir esses cursos, eu decidi então me mudar para Toronto, com o intuito de trabalhar dentro da indústria da construção, de design, como arquiteto. E foi aí que eu me deparei com um grande desafio, que é entrar no mercado de trabalho. De começo, eu fiz inúmeras aplicações de emprego, sem nenhum êxito, nem para entrevistas. Foi bem frustrante aquele período inicial. Mas aí foi aí que eu decidi ir pessoalmente e bater de porta em porta nos escritórios. E daí eu tive a oportunidade de conversar diretamente com os coordenadores de RH, arquitetos, design de interiores, e eu pude identificar que eu não tinha as qualificações desejadas para o mercado de trabalho, mesmo após todo o treinamento que eu tive no Brasil e no Canadá. Uma das questões fundamentais é o conhecimento técnico e local dentro da plataforma BIM. Apesar de muitos escritórios ainda utilizarem o AutoCAD aqui no Canadá, muitos estão migrando ou trabalham em paralelo para plataformas ou software como o Revit, ArchiCAD, Vectorworks e etc. Outro fator importante que eu identifiquei foi ter o conhecimento do Ontario Building Code, que é o código de obras aqui de Ontário, e de todas as etapas dentro de um projeto. Né? Como é que um projeto se desenvolve, quais são as etapas, que é diferente, de uma certa forma, de como é feito no Brasil. Dentro disso e outros itens, talvez até não tão relevantes aqui para a nossa conversa, eu não tinha o visto de residente permanente naquele momento, e o que não atraía muito o interesse dos escritórios. Mas, enfim, depois de muito esforço, eu consegui finalmente um emprego dentro de um escritório de design de interiores, e foi aí que eu finalmente comecei a minha carreira, isso já um pouco antes ali de 2018. Em paralelo, eu conheci o Andrew, que hoje é o meu sócio, e eu comecei a fazer trabalhos como freelancer para projetos que ele tinha na Austrália. O Andrew também ele migrou aqui para o Canadá, a esposa dele, ele trabalhou nos maiores escritórios aqui da cidade de Toronto,
por vários anos. Foi então que no final de 2019, né, passou aí quase 2 anos, ou seja, logo antes da pandemia, eu decidi sair do meu trabalho, não estava muito feliz ali com a rotina, e eu decidi explorar as oportunidades como freelancer. Então, né, aí, como eu tinha esse contato com o Andrew, eu e ele começamos a pincelar algumas ideias sobre potenciais, ideias em potencial, e aí foi aí que iniciamos a CADCAL no início de 2020. Então, basicamente, esse é o, in a nutshell, essa foi a minha jornada até o início ali da CADCAL, e talvez até sem entrar muito ainda em detalhes sobre o que a gente faz, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, na verdade, fazer uma pergunta que é, o que vocês estão procurando no mercado internacional que não tem dentro do mercado brasileiro hoje? Posso responder primeiro? Claro, vai você primeiro. Vamos lá. No mercado internacional hoje, para mim, tem muito mais abertura para explorar novas tecnologias. Né? Por exemplo, agora a gente está fazendo uma casa em Los Angeles. Né? E ao mesmo tempo que tem eu ali fazendo o projeto arquitetônico, tem um consultant na parte de ecodesign, sabe? Porque o cliente quer implantar estratégias de sustentabilidade, de ecodesign e tal, então já partiu dele isso, sabe? E é uma coisa que eu acho meio... É quase impensável aqui no Brasil uma coisa dessa acontecer, só no altíssimo padrão, sabe? Vou pegar 2 projetistas, né, um para pensar só na parte de sustentabilidade e tal. E lá isso acontece na classe média, né? Parece que a mentalidade é muito mais aberta. Claro, poder aquisitivo também, né? Estamos falando aí de projetos em países desenvolvidos, então isso também é uma coisa que nos faz olhar muito para o mercado internacional, né? Então, da minha parte é isso, é esse contato direto com inovação e também questão, né, de ganhos, aproveitar a diferença cambial, né, entre os países. Com certeza. Talvez aí o pessoal então, que está passando, que está iniciando o curso aí contigo, não sei se eles têm alguma coisa a adicionar também em relação a essa pergunta, né? Porque acho que né, por estar aqui 7 anos, eu estou desconectado, talvez, digamos assim, da realidade. Eu não sei como é que está a questão no Brasil. E aí, uma pergunta genuína de saber o que atrai os profissionais a trabalharem no mercado internacional. Posso falar? Pode. Claro. Eu vejo assim, sabe, uma das coisas que eu sinto até não só na arquitetura, né? Já trabalhei, tempos atrás eu trabalhava na área de instrumentos musicais, construindo, reformando também, e sempre eu vi assim, no Brasil assim, tem muito esforço para poder receber um sim, confiar, assim, o cliente também ser uma pessoa que te dá uma garantia que vai te pagar bem, vai te pagar em dia, certinho, e fica chorando tanto, sabe? Então, essa coisa assim de. Eu até lembro, quando eu comecei a vender para São Paulo instrumento, aí eu já até uma paz, que lá o pessoal não é muito chorar igual no Belo Horizonte. Belo Horizonte a fama de Belo Horizonte acho que é a capital do choro. Né? Então, assim, aí eu acho que eu meio que já tenho essa coisa, assim, sabe? Eu não gosto muito de ficar chorando com os outros, então eu não gosto de chorar pro meu também. Assim. É um equilíbrio, né? Sim. Eu entendo, às vezes a pessoa quer fazer uma média, não, vamos rever esse preço, mas não ficar aquela coisa demais, aquilo me incomoda, sabe? Porque acho que desvaloriza uma coisa do trabalho da pessoa, né? Sim. E assim, eu pelo menos procuro assim, não é meu querer, minha vontade, dar um preço injusto para a pessoa. Só que eu quero que ficar bom para os dois lados, né? Não posso também fazer de graça. Né? Com certeza. E aí eu vi esse norte aí de ficar mais fácil. Eu ia falar assim um pouco mais de estabilidade, porque assim, eu percebo aqui, pelo menos eu vejo sempre quando a gente tem troca de governo, sempre dá uma diminuída. Então, esse ano mesmo eu tive 3 orçamentos que estão em stand-by, porque é o primeiro ano, o pessoal quer esperar um pouquinho. Então, eu acho que essa questão, a gente sempre tem esses altos e baixos, então acho que o mercado internacional ele é mais estável nesse sentido.
E assim, e essa parte também que o Diego falou, de estabilidade, e essa questão cultural também. A gente tem ainda uma resistência muito grande com relação ao arquiteto, classe B, né? Já fica, mas será que precisa? Então, acho que essa questão também cultural da profissão. Uhum. Interessante, o que eu notei, eu não sei se mais alguém quer adicionar alguma coisa? Tranquilo. Bom, eu Já. acho tranquilo. O que eu ia dizer, assim, o que eu notei em comum, talvez, é a questão financeira. Ela é um dos pontos fundamentais, né? Que também foi, para mim, um dos fatores de decisão para ir para o Canadá. E como você falou, Érica, a estabilidade é outra questão também, porque aqui, como talvez tem um governo, talvez uma cultura um pouco mais, digamos, estabilizada e não tão volátil, isso permite que as oportunidades elas sejam um pouco mais constantes. Então, é interessante entender essa perspectiva de vocês. Acho que o ponto também é a questão da segurança jurídica, sabe? Bom, acho que não sei se tu acompanha ainda as notícias aqui de Floripa, né? Mas aqui, volta e meia, o MP inventa que as áreas a 300 metros do mar são APPs e não sei o que, e aí quer demolir toda a beira-mar, sabe? Então, Sim, é acontece coisas assim, né? No Brasil, que verdade. no exterior não existe, cara, não existe. Existem leis ambientais rígidas, mas não existe essa instabilidade, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar disso, né? Existe um respeito às leis de ambas as partes, tanto do povo quanto do próprio governo, né? Interessante, porque o Canadá é o maior expoente da indústria madeireira, mas eles fizeram de uma forma muito bem pensada, em que as florestas elas têm todo um ciclo e o mercado ele se autossustenta. Então essa questão, a questão ambiental, ela não é usada como mecanismo político. Uhum. Ela tem uma base e uma proteção muito forte. Então, isso é um aspecto muito importante também, porque de uma certa forma afeta diretamente a nossa indústria, né? Principalmente aqui, né, que as casas são construídas de madeira, né, usando madeira, e os Estados Unidos, né, que é o maior aqui, o parceiro econômico do Canadá, né? Sim. Então acho que para continuar, eu acho que tinha mais uma coisa que eu queria adicionar, que para preparar, talvez, vocês que têm interesse de trabalhar em projetos aqui no Canadá ou talvez nos Estados Unidos, acho que é importante vocês terem um tool belt, né? Digamos assim, digamos um cinto de ferramentas que você carrega junto com você para que você possa oferecer esses serviços, né? Talvez remotamente ou se você decidir imigrar para um desses países, né? E, claro, a questão mais fundamental é ter o inglês, o domínio do inglês no nível profissional. Mas não é necessariamente só a conversação, né, o entendimento básico, mas é ter um inglês técnico dentro da área da arquitetura. Entender as terminologias, entender todas as abreviações, como é que os desenhos são desenvolvidos. Eu acredito que isso tudo o Diego vai passar com vocês. Então, eu acho que esse é a fundação, digamos assim, das skills que vocês têm que ter, né? Outra questão muito importante é saber a forma como os desenhos são feitos, apresentados e organizados, que é diferente do Brasil. Por exemplo, quando eu vim para cá para fazer uma planta de demolição, a primeira coisa que eu fiz foi botar, né, uma chura vermelha, uma chura amarela. Aí o designer disse, que é isso? Não se usa cor aqui, ou, entendeu? É tudo preto e branco. E são achuras, ou são tracejados, então eu não tinha esse conhecimento. Então, claro, eu aprendi meio que na marra, né, the hard way. Mas, enfim, acho que isso é importante vocês também já terem um conhecimento, que isso é uma vantagem gigantesca para entrar no mercado. Ter também o entendimento das unidades imperiais, né, pés e polegadas, que também para mim foi um conceito novo. Não é complicado, é só uma questão de se acostumar, né, como é que as unidades são utilizadas, as frações, né, os cálculos, como é que faz, a leitura. Por exemplo, se um cliente sabe, mova essa parede um pé para a direita ou 4 inches, ter isso meio que visualizando mentalmente o que significa aquilo ali, né?
E, de novo, ter o conhecimento também do sistema Wood and Steel Frame, né? Porque, como eu já tinha comentado, todos os projetos residenciais aqui, em sua grande maioria, são feitos em wood frame, a não ser que seja uma casa que decidam, sabe, uma casa grande que decidam fazer em steel frame, mas em 99% em wood frame. Projetos comerciais, geralmente steel and concrete, né? Que são concreto e steel. E se usam, só voltando ali à questão das unidades, né? Se usa o sistema métrico para projetos comerciais, industriais, institucionais, e o sistema imperial para projetos residenciais. Aí, se você quiser um pouco mais, talvez algumas skills mais avançadas, mas que eu realmente recomendo, é saber navegar o Building Code. É ter um conhecimento, não precisa saber as legislações, mas é meio que ter na cabeça o index, o sumário do Building Code. Então, se você vai trabalhar com um escritório, digamos assim, aqui da província de Ontário, só para expandir um pouco o que significa, o Canadá ele tem um Building Code nacional, mas cada província pega esse Building Code e faz as suas alterações e faz né, basicamente desenvolve um Building Code para aquela província em específico. Então, é importante saber exatamente quais são as seções do code, né, e saber navegar. Isso eu acho que seria uma vantagem competitiva muito grande, porque isso é uma pergunta que quase todo mundo faz. Qual é o seu conhecimento do Building Code? Então, enfim. Então, eu acho que, digamos assim, se você tem domínio no Revit, também o mercado está exigindo bastante, como eu já tinha falado. Mas, desculpa, Getúlio, pode ir lá. Posso perguntar? Porque a respeito desse Building Code, onde que eu acesso sim. ele? Tem algum PDF, alguma coisa que na internet que o próprio Canadá eles liberam para deixar acessar? Como é? Sim, na verdade tem 3 formas. Tem o Building Code online, né? Então, basicamente, criaram um site onde você tem acesso ao Building Code. A interface dele eu não achei tão fluida, interativa, mas tem esse acesso. Tem, digamos assim, a Bíblia, que é os 2 módulos impressos que você pode comprar. E tem também a versão em PDF, que é a versão mais usada, né? Como todos os anos tem amendments, né, ou anexos ao Building Code, eu acho que é interessante ter acesso à versão em PDF. Beleza. Grato. Então, meio que para finalizar o que eu tinha, passar esse panorama geral aqui sobre a realidade aqui do Canadá, hoje o mercado, logo após a pandemia, ali, a gente passou por um período ali bem crítico, onde com o que está acontecendo no mundo, né, com os preços do combustível subindo, energia e tal, houve um acréscimo do custo de construção de mais de 60%. O custo da madeira subiu de uma forma exacerbada e outros componentes também. E daí com a inflação, saindo de uma pandemia, então acabou, digamos assim, slowing down, né, todos os projetos. Então, a gente percebeu que no ano passado estava bem complicado a indústria, mas esse ano já começou a retomar e até retomar com bastante fôlego, né? Talvez outra questão, né? O Canadá está passando por um housing crisis, né? Que é uma crise de moradia. Existe um influxo de imigrantes muito alto, um processo burocrático muito complicado, e um governo, talvez, que não usou as estratégias adequadas para acomodar todas as pessoas. Então, acho que no ano que vem, agora em 2024, vai ter uma injeção na economia, na parte da construção. Então, acho que vai ser muitos projetos a partir dali. E eu acho que isso vai ser, né, de uma forma boa para nós que trabalhamos na área. Então, assim, falando dessa questão dessas oportunidades que vem para 2024, eu não sei se agora talvez seja o momento para fazer essa ponte, o que é a CAD-CAL, né? Não sei se, Diego, agora seria um momento para explicar um pouquinho sobre o que a gente faz. Fica à vontade, como eu preferir. Então, voltando ali um pouco, né, da minha trajetória, no final de 2019 tinha saído do meu trabalho, né, entrei em contato com o Andrew, que é o meu sócio hoje, e a gente começou a desenvolver a CAD-CAL. Nós começamos, na verdade, como uma empresa de outsourcing, né? Então, os clientes que são arquitetos e designers vinham até nós com um projeto e disseram, olha, eu gostaria de desenvolver
esses desenhos e transformar num building permit, né? Uns desenhos para aplicação na prefeitura ou construção. E aí nós tínhamos um time, e esse time ele era baseado no Brasil, que desenvolviam todos os desenhos, e nós intermediávamos toda a comunicação, toda, né, a questão do desenvolvimento do trabalho, e aí, né, fechava o pacote e mandava de volta para o cliente. Então, nós passamos aí até metade de 2021, e aí nós tivemos, assim, um momento que a gente verificou que os clientes, eles queriam estar trabalhando, a comunicação, que na verdade era cliente, CAD/CAM e profissional, não estava muito eficiente. Então, o que a gente fez? Começamos a nos posicionar mais como uma plataforma, e aí trouxemos as duas partes, que é cliente e profissional, e conectamos eles de uma forma mais eficiente. Então, ao invés de fazer o outsourcing, a gente começou a fazer o insourcing. Então, as pessoas começaram a trabalhar diretamente com os clientes, sem a intermediação nossa. E foi a partir daí que a gente começou a validar uma série de pontos, né? E como sendo uma startup, a gente sempre está passando por esses processos criativos de verificar se existe uma forma melhor de fazer o que a gente está fazendo. E a gente identificou, então, agora vamos começar a desenvolver uma plataforma onde os profissionais possam criar um perfil, ter um portfólio, e os clientes possam vir à nossa plataforma e encontrar o profissional correto. Então, esse foi um dos aspectos. O segundo aspecto que a gente introduziu também é uma forma flexível de trabalho. Com a pandemia, digamos assim, o landscape do mercado mudou muito, né? O Canadá ainda é um país muito tradicional, né? Por exemplo, é um país que ainda se manda cheque para fazer um pagamento, entendeu? Então, foi aí que a gente introduziu essa forma flexível de trabalhar remotamente, que, catalisado com a pandemia, possibilitou que a gente, né, desenvolvesse essa ideia. Então, a gente viu aí as pessoas se interessando, porque não tinha opção, né, a achar esses profissionais e começar a trabalhar de forma remota. E o terceiro elemento é que esses relacionamentos, eles não são como um emprego, né? Você não tem um vínculo empregatício direto com esses clientes. Não, você trabalha como um profissional liberal independente e oferece, digamos assim, uma disponibilidade para esses clientes. Enfim, então isso, de novo, foi meados aí de 2021, nós desenvolvemos, então, a versão beta, né, da plataforma, e lançamos aí quase ali no final de 2021 para 2022. E desde então, nós temos trabalhado em cima disso, né? A gente começou a validar que esse é uma forma que os profissionais querem trabalhar, de ter a flexibilidade de trabalhar a hora que quer, trabalhar quantas horas querem, serem recompensados da forma que querem e o quanto eles acham que são, né, está dentro ali do valor de mercado, e ter essas experiências. Por exemplo, uma das coisas que nós facilitamos, que nunca foi na história que conheço aqui no Canadá, que não era possível, é profissionais trabalharem de uma forma interprovincial. Né? Um profissional daqui de Toronto trabalhar com um escritório lá de Vancouver, que era uma coisa que não existia antes, porque era tudo dentro de escritório, fechado, né? Então, hoje nós possibilitamos as pessoas trabalharem de uma forma extremamente flexível. Inclusive, né, por exemplo, como um estudo de caso, nós temos uma menina da Ucrânia, mora em Kiev, no centro, e ela entrou em contato com a gente para trabalhar como artista 3D, mas ela comentou que ela é uma arquiteta formada, com mestrado, tinha um escritório, mas devido às situações lá na Ucrânia, ela teve que fechar e começou a buscar outras alternativas. E ela daí viu a nossa plataforma e decidiu entrar em contato e ver se existia uma oportunidade. Como nós somos focados no mercado canadense e trazendo até alguns brasileiros, a gente não tinha ninguém de outro lugar, mas a gente decidiu, digamos assim, acolher essa ideia e trazer ela para o time. E hoje ela trabalha até temos um cliente em Nova York e 2 escritórios em Toronto, no qual ela presta serviços. Então, a gente conseguiu validar que isso é o que as pessoas querem como profissionais e para os clientes também. Então, basicamente, eu espero que isso tenha meio que pintado um pouco do panorama do que a gente faz. Talvez, só para finalizar, por ser uma startup, de novo, nós temos que trabalhar diretamente com os nossos usuários, os nossos clientes e profissionais,
e feito várias conversas diretas, né? Porque a gente está trabalhando em conjunto para trazer todas essas ideias e desenvolver uma coisa muito única que possa oferecer uma solução bem viável. Então, só para finalizar o meu ponto, eu acho que se algum de vocês tiver interesse em conhecer um pouco mais, fico à disposição também. Se um dia quiserem ter uma conversa, marcar uma reunião, posso fazer um walkthrough aí da plataforma. Fiquem à vontade de visitar também nossas Instagram, LinkedIn, o nosso site também. De novo, é muito importante só reforçar a ideia de que, por ser uma startup, ainda a gente está nessa fase bem inicial, então talvez a gente não tenha todos os procedimentos ainda bem desenvolvidos, mas eu acho que uma das questões fundamentais é que nós estamos muito abertos a qualquer feedback, a qualquer ideia. Então é isso. Eu mandei o site aqui da CADCall, se alguém quiser acessar no chat, é www.cadcall.com, né? Isso mesmo. Acho que a Erika ali levantou a mão. Eu tenho... Então, eu tenho algumas perguntinhas. Claro. Você comentou dessa questão dos programas. Se a gente for classificar, né, você falou do ArchiCAD, do Revit, do Vector. Se você for classificar com relação ao que é mais usual aí no Canadá, o que você tem visto, é o Revit depois do que o Vector, o ArchiCAD? Como que está esse panorama aí, se você for classificar? Não, perfeito. Com certeza, eu acho que o software mais utilizado é o Revit, né, as versões mais atuais dele. Depois vem o ArchiCAD, e eu diria, né, Rhino, Vectorworks e esses outros softwares, né? Então, Revit e ArchiCAD são os dois mais, assim, mais utilizados. Já que a gente está falando sobre a questão de software, eu acho que é muito importante, porque, pelo menos, né, vindo, né, do Brasil, né, a gente sabe que a situação no Brasil, ter acesso a esses softwares, às vezes, é muito complicado, né? Mas aqui no Canadá é indispensável ter as licenças originais. Aqui, essas empresas estão sempre em cima, estão fazendo auditorias. Então, para prestar um serviço para o Canadá, principalmente se você for trabalhar com um escritório, digamos assim, de médio porte, grande porte, até né, com, digamos assim, um escritório pequeno, é muito importante ter acesso às licenças originais. Legal. Então, versões que não sejam originais ou sejam de estudante, não é recomendado. Entendi. E outra pergunta também, com relação ao clima, né? Não sei nessa sua região aí, se é muito frio, como que é. Mas eu sei que, assim, em algumas regiões mais frias, até mesmo dos Estados Unidos, tem umas épocas que a construção está muito mais do que em outras épocas. Eu queria saber se você sente isso, se tem realmente isso ou não. A gente pode imaginar que o ano todo, até por ser um trabalho mais online, é tranquilo. Como que é isso? Não, perfeito. Sim, aqui no Canadá se fala que só existem duas estações, que é a construção e o inverno. De Quebec, então eu sei como que então ela deve ser. Quebec ainda é mais frio em algumas regiões. Então, é isso mesmo, Erika. Durante o inverno aqui fica meio inviável, né? Claro que existem exceções que eles têm que continuar as obras e tudo, mas fica muito complicado, porque é frio e é neve, e desaba, e acumula. Então, no verão aqui, que é um verão curto, eles utilizam para acelerar a construção, fazer, né, reparos, né, nas rodovias, nas ruas. Então, toda a construção ela meio que se acumula, se concentra bastante no verão. E a última pergunta é que você foi falando, eu fui anotando aqui. Com relação ao recebimento, né? A gente ser remunerada em outro país. Eu não sei, pode ser até uma pergunta idiota, mas eu não sei como funcionaria isso, se isso é tranquilo, se eu tenho que ter uma conta no país, se eu recebo aqui, essa questão de câmbio, eu não... Não, perfeito. Até eu acho que eu não entrei muito em detalhes em relação a, por exemplo, nós temos alguns profissionais aí do Brasil, temos o Guilherme, o Gabriel, tínhamos a Marina, enfim, tem uma série de profissionais que trabalham remotamente, né, com alguns dos nossos clientes aqui. Então, a plataforma, ela basicamente serve para facilitar isso. Então, de um lado, nós recebemos os pagamentos dos clientes, e aí nós fazemos um wire transfer internacional direto para sua conta. Uma das coisas que nós estamos integrando, não sei se você já ouviu falar do Stripe. Stripe é uma plataforma que facilita pagamentos. Ela basicamente se integra a qualquer website, então a gente está usando isso. Então, por exemplo, uma das
inovações, né? Que eu sei que para nós aí do Brasil não seja muita inovação, mas aqui para o Canadá, acredite, é uma inovação que é as pessoas poderem pagar com cartão online. E isso foi uma dificuldade tremenda para nós, porque assim, ó, os clientes eles queriam pagar com cheque. Disse, não, a gente não aceita cheque. Como assim? Então, Mandar pelo correio, né? O papelzinho não dá, né? Nossa, eu acredito que se quiser, um dos maiores escritórios de Toronto, que era o escritório que o Andrew trabalhava, eles estavam trabalhando com um dos nossos profissionais, eles queriam pagar por cheque, mandar um cheque pelo correio para que a gente possa depositar. Mas depois de muita conversa, explicando as vantagens, eles decidiram usar o cartão de crédito e hoje, obviamente, que viram que é uma forma extremamente conveniente, né? Inclusive, nós tínhamos, antes do Stripe, né, nós tínhamos um cliente que ia até o banco fazer um depósito para nos pagar nossos invoices. Então, é engraçado ver, assim, né, essa questão financeira, né, sendo, podendo ser aprimorada, né, de alguma forma. Então, voltando à questão do pagamento, Érica, sim, você receberia direto na sua conta. Legal. Vocês utilizam o TransferWise ainda? Não, a gente faz a Global Wire Transfer diretamente do banco. Entendi. Legal. Obrigada. Claro, imagina. Getúlio. E vocês trabalham só com o Canadá mesmo? Ou trabalham já com outros? Ou pensam em expandir? No momento nós estamos meio que focando no Canadá, porque é uma ideia que nós estamos ainda validando, né? Até como o Diego tinha brincado ali, a gente cada mês parece que é um mês novo, porque, né, a gente vai direcionando o modelo de negócio, e eu acho que talvez isso que define ser uma startup, a gente está sempre nessa constante mudança e adaptação, e fazendo essas interações da plataforma. Então, para responder a tua pergunta, nosso foco é no Canadá, mas temos pontualmente clientes, como eu comentei dessa profissional da Ucrânia, por exemplo, que ela trabalha com um escritório de Nova York, nós temos um escritório de engenharia, então, pontualmente temos alguns clientes nos Estados Unidos. Mas o grande foco é no Canadá. Entendi, grato. E outra dúvida que eu tenho, eu até mandei, acho que foi hoje, viu, Diego? Não sei se deu tempo já de você ver, é porque aí já fica, acho que o Giancarlo também, talvez, é porque eu não vi lá do curso lá, mas pode ser que tenha, que eu não vi, eu até perguntei isso. E onde que eu consigo ali, se tem um projeto executivo, né, do Canadá aí, para eu poder estudar ele, mas porque eu vi, tem uns vídeos explicando as coisas, mas eu tendo um projeto aqui, né, poder olhar com mais calma as folhas, também ter noção mais de cortes, detalhamentos, como é que é um projeto pronto inteiro realmente, sabe? Para poder eu não pular de ponta sem saber o que eu estou fazendo, né? Não chegar muito cru. Pensei tanto para isso quanto dos Estados Unidos também. Tem nos materiais em anexo. Lá nos materiais em anexo. Tá no anexo lá. Tem o projeto padrão Estados Unidos e o projeto padrão Canadá. Vou procurar, que eu não vi onde que fica. E só para esclarecer, talvez, eu sei que nos Estados Unidos e Canadá são países independentes, mas a indústria da construção, ela é muito similar, né? São parceiros aí, então compartilham muitas coisas. Então, tudo que vocês aprenderem em relação à indústria nos Estados Unidos se aplica. Claro que algumas exceções às legislações e tal sejam diferentes, mas o sistema construtivo é o mesmo, as unidades, né, vão ser a mesma em geral. E né, as terminologias, né, a forma como os desenhos são apresentados. Então, isso tudo é válido nos dois países. Beleza. Grato. Bom, então, diga lá, Diego. Não, pode seguir. Eu tenho umas perguntas anotadas aí, mas vai no teu fluxo. Não, eu ia só abrir para saber se tem mais alguma pergunta, alguma coisa que eu poderia esclarecer. Não sei se também nessa minha pequena apresentação teve alguma coisa que não ficou muito clara, ou que vocês gostariam que eu expandisse um pouco mais. Eu tentei ser um pouco mais conciso, porque, claro, são 7 anos aí, né, condensados em 10 minutos, então teve muitos altos e baixos também. Eu acho que isso é outra coisa que eu não comentei muito, mas então fico aberto aí se tiverem, seria um esclarecimento. Uma pergunta que aqui diz, a chamada termina em 15 minutos, tá? Se porventura terminar e a gente estiver conversando ainda, eu mando outro link, tá? Bem tranquilo.
A minha pergunta é em relação à atuação com e sem registro, né? Porque a gente sabe que tem alguns nichos de mercado que dá para atuar sem ser um licensed architect, né? Sem ser um arquiteto licenciado. Queria que tu explicasse para a gente quais são esses nichos, quais os tipos de projeto que um profissional pode fazer sem ter que assinar a responsabilidade técnica e se licenciar como arquiteto. Perfeito. Talvez, antes de responder a pergunta, só para, né, comentar o seguinte, talvez, né, eu quando vim aqui para o Canadá, me formei em arquitetura no Brasil, disse, não, vou ser arquiteto no Canadá, né, já estou formado, então eu sou arquiteto. E eu me deparei que não posso nem me chamar de arquiteto, porque aqui você tem que ser registrado, você tem que passar numa prova, você tem que ter 5 anos de experiência no mercado, para daí se aplicar para fazer um registro e você receber a sua licença, que daí tem que ser mantida constantemente. Então, assim, de uma forma prática para responder isso, não, você não precisa ser registrado como arquiteto, né? Você pode trabalhar como um profissional, né, independente, você é um architectural designer, né? Você trabalha dentro da área de arquitetura, você vai ajudar escritórios, você vai trabalhar sob um arquiteto registrado aqui, e você vai auxiliar nos desenhos. Por exemplo, nós temos o Miguel, na verdade ele é de Uberlândia também, e ele tem trabalhado com o Plus VG, que é um escritório de médio porte aqui de Toronto, e ele está ajudando o escritório a desenvolver de nível conceitual um projeto. Então ele está ajudando até na questão de design esses projetos. Claro, ele não tem o liability, ele não tem a responsabilidade legal, que quem está assinando o projeto é o escritório. Então, mas digamos que você tem interesse em vir para o Canadá, aí sim, se você tem experiência no Brasil, você tem como converter a licença, e eles estão flexibilizando um pouco mais isso, ou você começa do zero, né? Você vem para cá, você faz a transferência da sua educação, né? Por exemplo, eu fiz a transcrição, digamos assim, dos meus 5 anos de arquitetura, aquilo ali se traduziu em 4 anos de bacharelado em arquitetura aqui no Canadá. Aí, a partir disso, você trabalha como intern architect, então você se registra, você trabalha como estagiário de arquitetura, e você tem que trabalhar sob um arquiteto por um determinado tempo, um número de horas X, e aí você pode aplicar, fazer uma prova e receber o seu registro como arquiteto. Isso, claro, se você quiser vir aqui para o Canadá para trabalhar como arquiteto, né? Que foi, talvez, fazer um paralelo com, né, era o meu objetivo. Até que eu descobri que talvez ali não era o caminho que eu queria seguir. Eu queria ter um pouco mais de flexibilidade e não estar necessariamente trabalhando e assinando o projeto, né? Entendi. Nos Estados Unidos, por exemplo, projetos de residência até uma certa metragem não requerem um responsável técnico de projeto. No Canadá funciona assim na maioria dos estados, tem alguns estados que não é assim, como é que funciona? Na verdade, aqui são províncias, né? No Canadá nós temos 10 províncias e 3 territórios. Cada território e província tem suas próprias legislações, mas sim, aqui você pode desenvolver seu próprio projeto. E você pode fazer certas coisas, né, por conta própria, dependendo da metragem quadrada, entendeu? Então, mas assim, grande parte dos projetos tem um profissional por detrás. Sim. Maravilha. Mas, por exemplo, pequenas reformas, você vai fazer uma reforma no deck, vai instalar uma escada. Coisas assim, tem flexibilidade, se não precisa de um profissional. Entendi. E a última pergunta aqui que eu anotei é como é que está hoje a adesão dos escritórios aí em relação a contratar remotamente, se isso está mais natural hoje, está melhor, e também com brasileiros, se o pessoal aí é receptivo aos brasileiros, se existe algum preconceito ou não, como é que está essa realidade? Então, acho que começando pela última parte ali da questão dos brasileiros, não existe nenhum preconceito, inclusive Toronto, por exemplo, como exemplo, é uma das cidades mais multiculturais do mundo, então você tem pessoas do mundo inteiro, e fazendo um paralelo, hoje o canadense, digamos assim, da gema, é a minoria aqui no Canadá, né? Aqui o Canadá está virando um país multicultural, sempre foi, né? Sempre reforçou muito isso. Então, mas para minha surpresa sempre foi muito aberto, eu sempre fui muito bem recebido, né? Mesmo como estrangeiro, mesmo talvez não tendo muito domínio da língua,
E hoje, até pela plataforma, as pessoas não perguntam, tá, mas de onde que é essa pessoa? O que importa é a exposição que você teve a projetos, o seu conhecimento técnico e a língua, né? Ter esse né, a comunicação, né, o nível de inglês, você possa ter uma conversa. Então, por isso, como eu falei, a cada dia a gente valida algum ponto, e um desses, por exemplo, o Miguel, como eu comentei. Até, talvez fiquei com uma ideia, se um dia vocês quiserem fazer uma ligação, posso convidar um pessoal que está trabalhando com os escritórios, né, ou talvez o Miguel também toparia, de né, passar um pouco das experiências deles, né, de como é que é ir trabalhando lá de Minas Gerais com clientes aqui de Toronto em projetos, né, então sim, também aberto. É mais a questão, o que vale mesmo é o conhecimento técnico. Que bacana, que legal. Bom, da minha parte de perguntas era isso. Como é que tá o pessoal? Alguém mais alguma pergunta? Acho que a Erika tem alguma pergunta ali pra gente. Só uma perguntinha. A nossa experiência aqui no Brasil, ela tem relevância também? Aí, independente, assim, às vezes não é uma experiência exatamente com o BIM, tão grande assim com o BIM, né? Mas esses aí anos que a gente tem aqui, tem essa relevância aí? Olha, depende do aspecto da experiência. Tá? Por exemplo, em questão de design, eu vejo que existe uma certa diferença. Eu acho que no Brasil nós somos muito mais contemporâneos do que no Canadá. Claro que existem profissionais aqui que têm essa linguagem contemporânea, mas em grande parte ainda é um pouco tradicional. Desculpa, eu acho que eu perdi talvez o ponto fundamental ali, se você puder repetir, Eric. Se a nossa experiência aqui tem relevância para trabalhos aí no exterior. Tem, desculpa, eu havia me perdido ali no ponto, mas sim, tem. É que depende de qual que é a experiência que você teve aqui no Brasil. Você teve aí no Brasil, né? Uhum. Por exemplo, se você trabalhou com projetos comerciais, né, hospitalares, eu acho que de uma certa forma se traduz, né, para os projetos daqui. Mas não diretamente, como eu falei. É que existem aspectos, né? É como se fossem componentes que você pode utilizar aqui no Canadá e outros componentes que você vai ter que desenvolver do zero, né? Tá, e a plataforma te dá essa consultoria também de você saber o que você coloca ali no currículo, te dá essa, não, Érica, você tem essa experiência aqui, foram 3 anos lá trabalhando tal coisa, vamos intensificar isso daqui nesse portfólio, tem isso a plataforma? Atualmente não, mas de fato é uma ideia que nós estamos pelo menos dialogando, né? Porque muitas pessoas, não só do Brasil, mas pessoas que recém chegaram no Canadá, do mundo inteiro, todo mundo passa pela mesma coisa, assim, tá, mas o que eu preciso, sabe? Eu passei por isso também, eu cheguei assim, disse, não, me sentindo confiante, não, estou preparado para entrar no mercado de trabalho, dei de cara numa parede, porque, né, a gente não sabe exatamente o que a gente precisa e o que não precisa. Então, uma das ideias que a gente espera que né, talvez nesse próximo ano a gente consiga colocar em prática, que é de ter exatamente esse processo, de fazer uma análise individual de cada profissional. Isso, olha, Érica, você teve essas experiências aqui, talvez como design de interiores, sim, vamos focar nisso, vamos reforçar aquilo, coloca isso na sua galeria de projetos, é de ter essa customização um pouco mais. Então sim. Que bom, obrigada. Então, só para voltar para... Desculpa se eu perdi um pouco ali, mas era a questão... ver como componentes essa questão da experiência, né? Algumas coisas você vai poder aproveitar, outras nem tanto. Entendi. Acho que igual aqui também, né? Dependendo do que você está aplicando para a vaga, você tem que direcionar um pouco também, né? Exatamente, mas eu acho que até fazer um paralelo aqui com o que o Diego está criando, que eu achei muito legal a ideia dele, é que ele está, na verdade, providenciando esses componentes. Talvez exatamente. Nem todos, mas assim, mais grande parte, entendeu? Exatamente. Você vai ter ali uma caixa de ferramentas com quase todas as ferramentas. E claro, acho que talvez o mais fundamental vai ser você ter experiência. A partir do momento que você tem uma experiência aqui no Canadá,
parece que a porta se abre, porque assim, você, o próximo cliente, não, eu já trabalhei num projeto similar, projeto residencial similar, você já passou por aquele processo, entendeu? Então, acho que isso é... Você falou do Tubelts aqui, eu anotei o item aqui, eu fiquei super feliz, porque tem tudo no curso. Que bom, né? O intuito, né, Diego, esse. Boa, boa. Eu vou querer gravar esse depoimento aí depois, tá? Eu acho que o Getúlio também tem alguma coisa ali pra gente. Tem sim, assim, vou ver se eu sou breve, né? Tá terminando o horário, quem sabe até não ocupa muito. Seguinte, é porque eu dei uma entrada aqui na plataforma sua, para poder, né, conhecer melhor aqui, e eu vi aqui, assim, eu quero exatamente esclarecer se eu estou certo. Assim, me parece que é uma plataforma assim, eu coloco meu nome, coloco ali algumas coisas que eu já fiz, o que eu tenho competência, e aí se alguém aparecer e me ver lá e quiser me contratar, ele entra em contato comigo, é isso? Ou é com vocês e vocês que entram em contato comigo para poder, entendeu? Não, como é que perfeito. funciona? Você descreveu a ideia da plataforma no sentido aonde que a gente quer chegar. Nós queremos chegar num ponto onde a plataforma seja esse espaço onde você se registra, você tem o seu perfil, você tem a sua galeria de projetos, é como se fosse um shopfront, é uma loja, né, pessoal, digamos assim, né? E a partir dali, clientes vão poder ver, né, por exemplo, o Getúlio tem essas experiências aqui, ele trabalha com esse software, vou trabalhar com ele. E daí eles possam fazer, eles basicamente eles fazem esse booking, né? Eles basicamente vão pegar uma certa disponibilidade sua e começar a trabalhar de uma forma mensal. Desculpa, é que eu estou traduzindo os termos aqui enquanto eu falo, mas seria basicamente isso. Porém, hoje, como a gente está ainda numa fase muito inicial, nós estamos ainda bem envolvidos nessa parte, né? Então, a gente faz muitas coisas ainda manuais. Por exemplo, se um cliente, né, interessado em conhecer o Getúlio, nós vamos lá, marcamos uma reunião, a gente te convida, a gente confirma as coisas contigo. Então, ainda tem todo esse processo ainda bem manual. O que a gente usa também como uma plataforma para aprender, né? Porque a gente está diretamente envolvido ali nessas experiências e interações. Então, talvez, não sei se a gente vai ter um tempinho, mas eu ia só mostrar um exemplo. Fica à vontade. Se terminar a chamada aqui, eu já faço outro link e mando para vocês, tá? Nem se preocupem com o tempo. Tá. Até acho que vai ser bom, porque eu tenho mais umas perguntas anotadas aqui. Claro. Então, eu acho que eu só estou vendo aqui como é que eu vou compartilhar. Só um segundo. Pronto. Só me avisar se vocês conseguem ver o perfil da Sônia. Estou vendo aqui. Tá vendo? Tá. Então, isso aqui é basicamente dentro da nossa plataforma, tá? Eu acho que é importante aqui mencionar que ainda na versão beta, né? Até se vocês quiserem dar uma lida aqui, o que significa isso, que é basicamente, a gente fala sobre essa questão de ainda estar nesse early stage, né? Nessa fase inicial. Nós estamos passando por esse MVP, né? Que é o Minimum Viable Product. Então, nós estamos convidando, nós estamos fazendo essas interações direto com os usuários, né? A gente tem uma série de conversas todas as semanas para tentar entender, e a gente está construindo basicamente esse business juntos, né? Então, mas voltando aqui então à plataforma, hoje, claro, um profissional se registra, né? Eles colocam, por exemplo, a Sônia aqui, ela trabalha em interiores, ela tem um nível intermediário, né? Ela é registrada, é como se fosse, né, não é o CAL para os design interiores, mas, enfim, é como se fosse o equivalente ao CAL, mas para design interiores. Então, ela é registrada, ela está na cidade de Etobicoke, aqui na província de Ontário. E aí nós estamos, então, nessa fase inicial, por exemplo, ela colocou um vídeo, e é um vídeo introdutório, fala sobre ela, fala sobre as experiências que ela tem, o que ela está buscando. Então, a gente viu que isso é uma questão bem interessante também, que daí o cliente ele tem esse primeiro contato ali com o profissional, né, de uma forma tem um pouco mais de informação. Aqui estão as qualificações dela, então ela tem bacharelado em design de interiores, tem a certificação NCIDQ, ela trabalha com AutoCAD, SketchUp, né, Adobe Suite, e aqui tem a galeria de projetos dela, né, então, por exemplo, cada um desses projetos ela pode colocar aqui, né, os softwares que ela utilizou, qual foi o envolvimento dela no projeto. A gente recebeu vários comentários, né, principalmente a questão, né, do design e tal.
e a gente tenta sempre comunicar que a intenção nesse momento é validar os componentes, né? Então, é validar todos os procedimentos. Então, e essa questão gráfica vem depois, né? Mas desculpa, aí, como eu falei, eu não sei que momento ali que terminou a conversa, então eu não sei aonde que eu parei. Tu estava falando sobre o vídeo O vídeo da Sônia, da tá? Sônia, isso. Tá. Então, nossa, então eu tinha engatado uma segunda vez. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela de novo. Perfeito. Então, voltando, né, o que eu estava comentando ali, então, do vídeo, né, talvez repetindo aqui, essa questão do vídeo que a gente introduziu na plataforma é que para criar essa segunda camada de interação com um cliente e um profissional, né? Então, a primeira camada é esse perfil, né? Esse perfil estático. A segunda seria esse pequeno vídeo de introdução do profissional falando sobre ele. E o terceiro, que é outra coisa que nós fizemos de uma forma casual, é agendar reuniões, onde profissionais e clientes possam ter reuniões casuais, né? Não tem nenhuma obrigação financeira ali. Para mim não está aparecendo nada. Não tá compartilhando. Tela preta. Desculpa, vamos tentar novamente aqui. Agora deu. Agora veio. Agora foi? Desculpa, então foi um problema técnico. Então, o que eu estava falando, né, por exemplo, o perfil estático, que é esse primeiro aqui, ele é essa primeira camada de interação entre um cliente e um profissional, né, e o segundo, digamos assim, seria esse vídeo, né, que as pessoas gravam para falar sobre, né, sobre elas mesmas. E o terceiro seria fazer essas reuniões casuais entre clientes e profissionais. Porque, às vezes, assim, um cliente está interessado em trabalhar com a Sônia, mas daí na reunião vê ali que talvez não é exatamente a pessoa ideal. Então, a gente mantém isso bem flexível. Então, de novo, eu só queria dar uma passada rápida aqui para mostrar um pouco aonde que a gente está. Claro que isso ainda é fase bem inicial, mas nós temos também outros profissionais da área que fazem né, as renderizações 3D. Aqui a nossa página no Behance. Então, só para, né, se vocês têm interesse também, se vocês fazem renderizações 3D, são coisas que são muito bem requisitadas e bem-vindas, né, aqui no Canadá. Então, tem essas oportunidades também. Então, era basicamente isso. Eu não sei se, Diego, você tinha ali algumas perguntas para fazer, algumas ponderações. Eu tinha só mais uma aqui que eu guardei, né? Eu guardei a mais importante para o final. Aproveitando que tu tá numa posição hoje que é basicamente de lidar com currículos. Tu recebe portfólios de vários profissionais e tu vê quais que conseguem trabalhar e quais que não conseguem. Então eu queria que tu passasse para nós hoje assim, qual que é o maior diferencial? O que aqueles profissionais que conseguem... o que eles têm de destaque que chama a atenção, que brilha o olho do contratante hoje? Qual que é o maior diferencial? Nós estamos mais falando dos profissionais de uma forma geral ou falando dos profissionais do Brasil? Pode ser os dois. Eu digo assim, Os dois? de hoje, de todo mundo que está na base da CADCall, quem são os mais requisitados e por quê, né? Tanto geral quanto Brasil. Tá. Uma das coisas que a gente notou é que, assim, currículo é coisa do passado, né? Mas isso na nossa opinião, né? Por isso que a gente não tem um currículo na plataforma. O que os clientes querem saber é qual é a experiência que você tem e quais são as suas habilidades. Por exemplo, quais são os projetos que você trabalhou? Você trabalhou em projetos residenciais? Então, o que nós fazemos hoje, por exemplo, um cliente vem para nós, olha, eu tenho esse projeto residencial de uma casa e eu preciso de um profissional para me ajudar a desenvolver esse projeto. Então, nós vamos lá e, né, a plataforma auxilia nisso, encontrar o profissional que teve aquela experiência, que tem as skills e o software também. Acho que o software também é uma questão fundamental para isso. Então, o que a gente vê é o seguinte,
escritórios de grande porte procurando os profissionais mais avançados e seniors. E não sei se existe uma correlação, talvez, parece, né, que quanto menor o escritório, talvez mais aberto a receber pessoas com menos anos de experiência. Parece que os escritórios maiores eles já querem a pessoa, né, que já passou por vários, eles já não querem passar por um processo todo de treinamento. Então, é basicamente isso. Entendi. Então, os escritórios menores estão mais dispostos a pegar um profissional ainda mais cru, digamos assim, um custo Exatamente. menor, e eles sabem que eles vão ter que treinar essa pessoa. Mas eu diria assim, claro que existem muitos, acho que muitos mais escritórios menores ou sole practitioners, né, que são profissionais independentes ou trabalham, digamos, um escritório de uma pessoa só. E então existe uma demanda. Acho que isso que é legal, que balança um pouco o mercado, né? Porque existe, né, um supply, digamos assim, de recent grads e junior muito alto, né? E menos seniors. Só que, digamos assim, a demanda para seniors é menor. Então, meio que ajuda a equilibrar, né, o mercado. Acho que o Getúlio tem uma pergunta ali para a gente. Sim. É o seguinte, o que eu também olhando no site de vocês, tem uma página aqui que é dos preços, né? De cobrança, assim, júnior internacional, recém-graduado, júnior, aí vai, né? Então, assim, para ir de recém-graduado para frente, só se tiver já, tipo, uma licença, não é licença a palavra falando, né, canadense, tipo, já tem que estar no título, alguma coisa assim? Boa pergunta. Os profissionais locais aqui do Canadá, né, eles têm níveis de experiência, né, como você falou, recém-graduados até nível sênior, né? O problema que a gente identificou, por exemplo, os profissionais do Brasil, por exemplo, a gente teve um arquiteto que trabalhou na perimetral ali da Carlos Gomes, um cara que tinha, sei lá, 30 anos, cara excelente, só que a gente não conseguia colocar ele no mercado como um sênior. Por quê? Porque não tinha experiência no mercado norte-americano, não tinha o domínio da língua, não tinha o conhecimento técnico, né, dos projetos locais, não tinha o conhecimento de como que essas coisas são feitas, então não se traduzia. Mas nós decidimos, mas existem muitos profissionais no Brasil que poderiam estar trabalhando no Brasil, por isso que a gente criou essa categoria Junior International, né, que são as pessoas que alinha com as expectativas aqui do Canadá, oferecendo talvez até um custo mais acessível para profissionais independentes, e possibilita essa oportunidade dos brasileiros terem essa experiência aqui no Canadá. Então assim, a gente ainda está manipulando um pouco essa ideia, tentando ver se existe uma forma melhor de fazer isso, mas basicamente, não sei se isso ajuda a responder ali a questão. Então, por hora, vamos dizer, o que tem, assim, só no caso meu, vamos dizer, mais experiente que eu seja, nem tô falando que eu sou, não, porque eu também me formei mais recente. Sim. Mas, assim, se eu for lá mais, tipo assim, eu já tiver mais tempo de trabalho, só sendo brasileiro, tendo, vamos dizer, um diploma só brasileiro, só júnior internacional, então, que eu posso entrar? Atualmente, sim. Perfeito. Atualmente seria isso mesmo, porque foi, como eu falei, foi a forma que a gente conseguiu alinhar as expectativas com o mercado aqui. Mas nós já estamos planejando e desenvolvendo uma alteração fundamental, que é o que a gente está chamando do Control Pivot. Que nós vamos mudar toda essa questão de... A gente percebeu que essas nomenclaturas de Recent Grad, Intermediate, Advanced, Senior, não são muito relevantes. O que importa é quais são as exposições que aquelas pessoas tiveram e dar mais controle que as pessoas possam escolher os seus próprios valores. E a gente vai, ao invés de nós estarmos determinando os valores, nós vamos estar oferecendo as métricas para que você possa se posicionar no mercado. Entendeu? Então, de novo, pois que eu estava vendo, talvez possa ter assim, tem júnior internacional, possa ter, assim, já pessoa internacional com experiência já no Canadá, por exemplo. Exatamente, exatamente. E o que acontece, né, por exemplo, nós temos, por exemplo, o Miguel, vou usar como exemplo de novo, ou até o Guilherme, que se formou na USP, né, ainda trabalha de São Paulo, ele está trabalhando mais de 1 ano e meio com o mesmo cliente lá de Saskatchewan, que é uma província aqui no Canadá. Então, trabalhou em uma série de projetos. Então, ele não é mais júnior,
entendeu? De uma certa forma. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda... por isso que tem toda uma questão, né, do desenvolvimento da plataforma. Então, a gente está fazendo essas alterações conforme a gente vai indo. Então, por isso que o website vai estar sempre sendo atualizado, a plataforma vai estar sempre sendo atualizada. Então, a gente está nessa fase ainda muito líquida, né? Então, talvez seja interessante, né? Porque você, por exemplo, Getúlio, se você tiver algum feedback, algum insight de coisas que poderiam fazer mais sentido, a gente está sempre aberto a essas ideias. Beleza. Entendi. Não, mas faz bastante sentido, né? Traduzir o alinhamento de expectativa, né? O contratante que olha ali escrito senior, ele subentende que o cara é altíssimo nível, né? E ele pode ser altíssimo nível aqui no Brasil, mas na prática não vai ser, né? Não se traduz, não se exatamente. Traduz, né? Na prática do Canadá, digamos assim, ele já teria que ter anos de experiência no mercado do Canadá para poder se intitular um sênior. Mas aí que tá, né? Por exemplo, é isso que a gente começou a identificar. Tem uma série, por exemplo, teve um profissional que entrou na plataforma recentemente, o cara é do Qatar. O cara trabalhou em projetos que não tem noção, a escala dos projetos. Né? Aquelas, né? Palácios, né? Assim, tipo, em questão de escala. Mas é muito difícil, ele né, tá tendo dificuldade de entrar no mercado porque não tem experiência local aqui. Então, acho que é isso que a gente está tentando quebrar um pouco. Porque, assim, muito da experiência que ele teve lá no Qatar pode ser traduzida aqui. Né? Então, eu acho que é aí que entra esse componente de entender esses componentes, né, essas skills que precisam ser equalizadas, né, para trazer um valor agregado ao profissional. Entendi. Cara, não sei se vocês têm isso hoje. Se não tiver, eu vou deixar uma sugestão. Que hoje os clubes de assinatura, as plataformas de treinamentos, de cursos e tal, elas estão com um sistema de XP, né? Tipo Experience. Cada usuário vai somando experiences, né? Então seria bem legal, por exemplo, na CADCall, vocês colocarem quantos anos aquela pessoa já está trabalhando nos mercados, né? A gente falou ali do Guilherme, já está quase 2 anos no mercado canadense, né? Isso. Então isso não, é exatamente. Exatamente. Não, isso. Na verdade, nesse momento agora, nós estamos fazendo esse segundo desenvolvimento da plataforma, né? O segundo desenvolvimento, digamos assim, substancial da plataforma. Então, essas alterações vão vir agora no final do ano, e isso vai possibilitar e ter essas questões também, por exemplo, de trazer essas experiências que esses profissionais estão tendo com os nossos clientes dentro da plataforma para a plataforma. Acho que a Jéssica tem uma pergunta aqui para gente. No meu caso, como eu comentei, eu não me formei ainda, né? Tô fazendo TCC, e eu não tenho nenhuma experiência profissional, né? Somente de estágio. E eu posso ingressar na plataforma também, mesmo não tendo experiência? Sim, seria como recent grad, mas você entraria na categoria de Junior International, mas assim, até para tentar entender um pouco mais, Jéssica, você tem conhecimento BIM, você tem talvez assim um nível de inglês profissional, como é que é a sua situação? Eu tô aprendendo ainda, o inglês tem que melhorar, tudo tem que melhorar, né? Mas exatamente. não começaria, né, a entrar na plataforma e não, já tendo... Desculpa, acho que eu estava falando em cima, mas... não, eu acho que isso não deveria... com certeza você pode entrar na plataforma, inclusive, nós estamos agora criando o Community Member. Você não necessariamente precisa ser uma profissional, mas você pode já estar criando um perfil na plataforma como um membro da comunidade, né? Então, assim, por exemplo, você vai adicionando agora você vai ter o curso aqui com o Diego, você vai ter contato com todas essas questões, né, de desenho. Então, você vai construindo isso e quando você estiver pronto, você pode se lançar no mercado. E é isso que a gente quer tentar ajudar, tentar te ajudar a alavancar e colocar como se você tivesse uma loja virtual no mercado aqui do Canadá. Mas, assim, eu diria que
nesse determinado momento, se você vê do lado de um cliente, não existem talvez algumas coisas, por exemplo, se você tiver dificuldade de se comunicar, talvez você não entender como é que os desenhos são feitos, vai ficar muito difícil, né? Então, mas isso não quer dizer que seja impossível, obviamente, né? Mas o recomendado seria ter essas ferramentas para poder entrar no mercado. E na plataforma eu poderia colocar o portfólio, né, ao invés de colocar as experiências também. Exatamente. Isso é um dos widgets, né, que a gente vai criar no perfil. Widget, na verdade, são aqueles blocos, né? Por exemplo, tem o bloco do vídeo, tem o bloco das qualificações. Um dos blocos que a gente quer adicionar é o portfólio acadêmico, que ele é muito válido, né? Às vezes, se é um recent grad, né, uma pessoa que recém se graduou, o que ela vai ter, né? Vai ter um portfólio acadêmico. E a gente quer ter isso. Então, sim, acho que assim, o mais importante não é estar em contato com a gente, eu acho. Você pode criar um perfil, talvez ele não precise ser visível nesse momento, mas você já vai ter acesso a um perfil. Eu acho que isso seria bacana. Ah, legal, obrigada. Maravilha. Bom, eu da minha parte foi muito bom, muito esclarecedor, né? Essa nossa conversa deu para ter ainda mais noção, né? Já tinha alguma noção de mercado por conta das experiências anteriores, mas é sempre bom ir se atualizando, né? Sou muito curioso com tudo isso, então para mim com certeza valeu bastante. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, Jéssica, Getúlio, o Jean mesmo tem algo ainda para colocar para a gente. Tchau, pessoal. Acho que... Diga lá, Getúlio, desculpa. Não, eu disse que tá tranquilo. Acho que eu consegui esclarecer aqui. No momento aqui, né? Maravilha, então. Esse webinar de hoje eu gravei ele, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês o link depois. Se quiser voltar em alguma parte, alguma coisa assim, vai ficar gravado. Então, agradecer ao Jean pela participação, pela conversa, pela disponibilidade. Muito bom poder trocar essa ideia contigo, saber mais, aprender sobre o mercado. Não, perfeito. E estamos à disposição. Se um dia precisar de pessoas qualificadas, né, que já tem o cinto de utilidades, né, sabe já onde encontrar. Perfeito. E eu gostaria de deixar só uma última observação, na verdade, um convite, né? A observação seria que os brasileiros são ótimos designers, excelentes designers. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui e eu só pude perceber estando aqui, que nós temos um olho para o design muito avançado. Essa qualidade espacial, eu acho que o brasileiro tem muito bem desenvolvido, que eu acho que isso é uma qualidade, né, indispensável para qualquer designer. Então, eu acho que tragam isso com vocês, porque isso é muito válido. E o convite, na verdade, é deixar essa porta aberta. Eu acho que, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, talvez, Diego, se quiser compartilhar meu e-mail da CADCAL, o pessoal ter acesso. Se quiser mandar um e-mail, se quiser marcar uma reunião, fico à disposição. Eu acho que para mim, ou para nós como CADCAL, o que a gente busca é ter essas interações, ter essas discussões para a gente, de novo, poder construir esse modelo de negócio que faz sentido para todas as partes envolvidas. Então, fica aí como um convite para vocês também. Maravilha. Obrigado, então. Bom, uma boa noite, então, para todos, né? Quem quiser entrar em contato com o Jean, então, me manda teu e-mail ali no WhatsApp e eu deixo no grupo pro pessoal. Perfeito, manda agora sim. Tranquilo. Excelente. Então, beleza. Então tá, muito gente. obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, dado alguns insights e possa ajudar aí na carreira de vocês. E, de novo, fico aí à disposição, se precisarem. Beleza. Obrigado, meu querido. Um abração, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.